O lugar que é bom pra mim é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça, chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Olá, seja muito bem-vinda! Hoje é terça-feira e vamos falar sobre o tema Aniversário do ECA, com Maia Aguilera, que é mestra em Direito da Criança e Adolescente Indígena e coordenadora geral do enfrentamento ao trabalho infantil da Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Bora para nossa aula de hoje! Olá, companheiras! Neste 3 de julho, o Estatuto da Criança e do Adolescente, também conhecido como ECA, faz 35 anos de idade. Por isso, nessa semana, na nossa formação do Elas por Elas, estarei com a Secretária Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, Pilar Lacerda, conversando com vocês sobre a importância do ECA, que significa uma conquista fundamental na luta dos movimentos pelos direitos da criança e do adolescente. Vamos conversar também um pouco como surgiu historicamente o conceito de infância e o que isso tem a ver com as questões de gênero e a luta dos nossos movimentos feministas e também os desafios que a gente ainda tem para garantir os direitos da criança e do adolescente no Brasil. Então, vamos lá. Nessa primeira aula, nós vamos conversar um pouco, entender por que o ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069 de 1990, é tão importante. A importância do ECA vem do fato de que essa lei ela vai consolidar o paradigma da proteção integral dos direitos da criança e do adolescente, que é uma forma completamente nova de enxergar esses direitos e reconhecer as crianças e os adolescentes. Então, o paradigma da proteção integral, ele já é previsto no artigo 227 da Constituição Federal de 1988. E ele é fruto de muita mobilização social, assim como muita coisa que a gente tem, na Constituição de 1988, processo constituinte, como nós já vimos em outros momentos aqui da nossa formação do Elas por Elas, ele envolveu uma mobilização social muito grande. E isso se deu a nível de Brasil e a nível internacional também, Então, a Constituição de 88, ela é pioneira no estabelecimento da proteção integral para as crianças e adolescentes. Em 1989, no ano seguinte, isso também vai ser consolidado na Convenção dos Direitos da Criança da ONU. E já em 1990, então, logo depois, é promulgado o ECA.
Então, com esse novo paradigma da proteção integral. A proteção integral, ela significa a garantia do desenvolvimento integral das crianças e adolescentes em todas as dimensões da sua vida. Ou seja, desenvolvimento físico, desenvolvimento mental, desenvolvimento moral, espiritual e social em condições de liberdade e dignidade. E isso já aparece nos primeiros artigos do ECA, mais precisamente no artigo 3º. O paradigma da proteção integral reconhece a criança e adolescentes como sujeitos de direitos. Então, sujeitos que possuem direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, como direito à vida, direito à alimentação, educação, saúde, convivência familiar e comunitária, cultura, esporte, ao lazer e ao direito a brincar, à profissionalização, ao respeito, em condições de liberdade e dignidade, como está no artigo 4º do ECA. Então, reconhecer as crianças e adolescentes como sujeitos de direitos significa reconhecer a agência das crianças e dos adolescentes, né? Então, são sujeitos que têm uma opinião, inclusive, sobre as suas próprias condições de garantia de direitos, né? Ao passo que a Constituição de 88, a Convenção da Criança da ONU de 89 e o ECA reconhecem a criança e o adolescente como sujeitos de direitos, eles também reconhecem, né, a proteção integral também inclui que esses sujeitos estão em uma condição peculiar de desenvolvimento. Ou seja, as crianças e os adolescentes não podem ser responsabilizados da mesma forma que os adultos, inclusive pela garantia dos seus direitos, necessitando proteção especial da família, da sociedade e do Estado, como está no artigo 6º do ECA. Então, a proteção integral, ela reconhece a criança e adolescente como sujeito de direito, em condição peculiar de desenvolvimento e que é prioridade absoluta. Então, as crianças e adolescentes têm preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas, elas têm a primazia de receber proteção e socorro em qualquer circunstância, uma precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública e uma destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude. Isso também está no artigo 4º. Essa prioridade absoluta, ela significa que deve prevalecer sempre, em qualquer situação de política, de decisão, ações que envolvem crianças e adolescentes, o que é chamado de o melhor interesse da criança, buscando sempre o seu bem-estar e o desenvolvimento pleno. Para efetivar os direitos da criança e do adolescente, a responsabilidade é compartilhada. Então, é dever da família, da sociedade e do Estado garantir os direitos da criança e do adolescente. São todos responsáveis no desenvolvimento integral das crianças e dos adolescentes. E veja que estabelecer que tanto a família como o Estado como a sociedade são responsáveis, né, pelos direitos da criança e do adolescente significa que deve ser sempre considerado o melhor interesse da criança. Então, não deve prevalecer eventuais interesses de adultos sobre os interesses das crianças e adolescentes, que, de acordo com o artigo 5º do ECA, não serão objeto, nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Sendo que, caso aconteça isso, né, os responsáveis serão punidos na forma da lei por qualquer atentado, por ação ou omissão aos direitos fundamentais da criança e do adolescente. A proteção integral, ela também instituiu o Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente, que muitas vezes é abreviado como SGD, né? Que é o sistema que
efetiva a proteção integral. Então, ele é composto por órgãos, instituições e mecanismos que atuam nessa promoção e proteção da defesa dos direitos da criança e do adolescente. Envolvendo poder executivo em todas as suas dimensões, então, prefeitura, estado e união, no Sistema Único de Saúde, SUS, no Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, na educação, em todas as dimensões, o poder legislativo, o poder judiciário, incluindo tanto os próprios juízes, tribunais, como também as defensorias públicas, o Ministério Público, os conselhos de direitos da criança e do adolescente e os conselhos tutelares. Então, o sistema de garantia de direitos, que é composto por esse conjunto de instituições, que é bem amplo, ele tem uma centralidade na participação social. Então, foram criados conselhos de direitos da criança e do adolescente, a nível municipal, estadual e nacional. Esses conselhos de direitos, eles são órgãos paritários, o que significa que eles são compostos metade por representantes do governo e metade por representantes da sociedade civil, e eles têm um caráter deliberativo e controlador. Então, eles são responsáveis pela formulação, deliberação e controle das políticas públicas para as crianças e adolescentes, estabelecendo diretrizes por meio de resoluções que têm que ser seguidas e fiscalizando a execução das políticas públicas. A nível federal, a gente tem o CONANDA, que é o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, que foi criado pela Lei 8.242 de 1991. Então, logo depois da criação do Estatuto da Criança e do Adolescente. Estou falando dessa questão do tempo, Constituição de 88, Convenção da Criança de 89, o ECA de 90, a lei que cria o CONANDA em 1991, e para demonstrar que a mobilização social em torno dos direitos da criança e do adolescente, ela continuou, de modo que a gente pôde regulamentar um direito que está na Constituição Federal e depois criar o CONANDA, o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Além de formular política pública, fiscalizar, é atribuição do CONANDA também gerir o Fundo Nacional da Criança e do Adolescente, que é um fundo especial que foi criado pela mesma lei que criou o CONANDA, que visa captar e aplicar recursos financeiros para programas, projetos e ações voltadas à promoção, proteção, defesa e garantia dos direitos da criança e do adolescente e que busca políticas públicas inovadoras. O fundo ele tem recursos da União, ele tem outras fontes de recursos, por exemplo, de contribuições e resultados de aplicações de governos e organismos estrangeiros e internacionais, e ele também conta com a doação de pessoas físicas e jurídicas por meio de isenção do imposto de renda. Então, você, eu, todo cidadão e cidadã pode contribuir com esse fundo dos direitos da criança e do adolescente e, portanto, contribuir para as políticas de efetivação dos direitos da criança e do adolescente. O SGD, além dos conselhos de participação social, os conselhos de direitos, ele também conta com os conselhos tutelares, que também um avanço do paradigma da proteção integral. Os conselhos tutelares, eles são órgãos municipais, permanentes e autônomos, encarregados pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, e eles atuam como linha de frente na proteção da infância e da juventude. Então, eles são responsáveis por atender as crianças e adolescentes em situação de risco, aplicando medidas de proteção e, quando necessário, quando é o caso, encaminhando o caso para a autoridade judiciária. Os conselheiros e conselheiras tutelares são escolhidos pela comunidade num processo de eleição
que hoje em dia é em data unificada. Então, além de contribuir com o fundo, é muito importante que cada uma de nós, enquanto cidadã, também participe das eleições dos conselhos tutelares, né, se informando sobre o que os candidatos e as candidatas estão, qual é a plataforma política, e indo votar no dia da eleição. E considerando que as crianças e adolescentes finalmente são reconhecidos como sujeitos de direitos, não poderia faltar a sua participação nesse sistema de participação social. Então, a nível federal, o CONANDA conta com o Conselho de Participação Adolescente, o CPA. Então, a gente vê que o ECA, ele vai trazer a universalização do direito à infância. Então, todas as crianças têm direito a ser criança, à infância. Ele vai se contrapor a um outro paradigma que existia e que foi vigente no Brasil durante muitos anos, que é o paradigma do menor infrator, que que foi estabelecido pelo Código de Menores e do qual a gente vai tratar um pouco melhor na próxima aula, entendendo já o conceito de infância, o que significou, como é que surgiu historicamente, como é que isso está localizado culturalmente, porque não são todas as culturas, obviamente, que têm a mesma concepção do que é ser criança e do que é ser jovem. Então, na próxima aula, a gente vai entender por que a universalização ao direito de ser criança foi tão fundamental na história do nosso país e na história dos direitos da criança e do adolescente, como resultado das lutas dos movimentos sociais pelos direitos da criança e do adolescente. Então, até breve! Na aula de hoje aprendemos sobre o aniversário do ECA com Maia Aguilera. Continue ligada na TV Elas por Elas, que amanhã tem mais!